Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história, aqui pela TV Polo. E nessa semana nós vamos falar um pouquinho da biografia de dois ilustres personagens da história cubatense. E vamos utilizar para fazer o programa textos de um livro que eu mostro aqui para vocês, que possui aí o nome do programa, né? Cubatão, seus caminhos e sua história, um livro lançado em 2009 com 3 autores. Eu, mais os colegas Francisco e César. Esse livro foi lançado, como disse, no ano de 2009 para oferecer à população da cidade um pouco da nossa história. Está esgotado, mas é possível fazer um download gratuito do livro, é só entrar na página Novo Milênio, www.novomilenio.inf.br, pesquisar o título do livro e baixá-lo gratuitamente. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre 2 personagens da história cubatense. O primeiro personagem é um nome que muitas pessoas conhecem porque dá nome à rua e também integra um dos monumentos mais significativos de nossa cidade, o Monumento dos Emancipadores, que fica ali em frente à prefeitura. Estou falando de Antônio Simões de Almeida, nome de uma rua, inclusive, no bairro do Jardim 31 de Março. Mas quem foi esse personagem de nossa história? Qual a sua importância para a história da cidade? Acabei de dizer que o personagem Antônio Simões de Almeida integra o monumento dedicado aos emancipadores que fica lá em frente à prefeitura. Portanto, Antônio Simões de Almeida foi um dos emancipadores que lutaram pela emancipação de Cubatão no ano de 1948, quando se deu a emancipação. A luta desses emancipadores começa bastante tempo antes de 1948. Só para lembrar, citarei então o nome dos emancipadores que estiveram nesse processo de emancipação da cidade. Domingos Rodrigues dos Santos, Armando Cunha, que foi o primeiro prefeito, José Rodrigues Lopes, Celso Grandes do Amaral, o Antônio Simões de Almeida, o Lindouro Couto e Jaime João Olcese. São estes nomes que figuram no monumento que está lá no Paço Municipal. Mas vamos falar então um pouco do personagem. O texto, acabei de me referir, está no livro Cubatão, seus caminhos e sua história. Antônio Simões de Almeida, nascido em Cubatão no dia 12 de agosto de 1901, deixou seu nome marcado na história da cidade. Trabalhou no Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, e era proprietário da Escola Nacional de Datilografia. Se alguém se lembra desta escola de datilografia, é onde hoje se situa ali a passagem, o camelódromo, né, como nós conhecemos, né, ali do lado do Banco Santander, na avenida. Existia uma casa de madeira onde funcionava esta escola de datilografia, de propriedade do Antônio Simões de Almeida e de sua esposa, Dona Marieta. Os mais antigos se recordam muito bem deste estabelecimento. Além disto, Antônio Simões de Almeida fez parte de associações que buscavam o desenvolvimento de sua terra. Exemplos de suas atividades podem ser observados no Centro de Ciências, Letras e Artes de Cubatão, uma instituição bastante importante aí nas décadas de 40, 50, 60 em Cubatão. E também na Sociedade Amigos da Cidade de Cubatão. Na esfera política, Simões atuou como representante
do Partido Socialista Brasileiro, em um período em que o partido era considerado reduto de pessoas perigosas. Também participou ativamente do processo de emancipação político e administrativa ao defender a ideia no jornal A Voz de Cubatão. Como eu acabei de dizer, Antônio Simões de Almeida é um dos emancipadores da cidade. Também integrou a Comissão de Moradores. E há outros aspectos a serem observados nesse incansável personagem, pois Antônio Simões de Almeida chamou para si a missão de registrar a história local. Seus textos, pesquisas, mapas, livros, recortes de jornais de sua autoria nos permite conhecer o ambiente histórico de Cubatão no final do século XX. Ou melhor, no final do século XIX e até meados do século XX. Ele pode ser considerado como o nosso primeiro historiador. Antônio Simões de Almeida possuía convicções fortes, mas em todas as suas ações transparecia o amor que dedicava a Cubatão. Ele morreu aos 71 anos, no dia 2 de abril de 1973. A família, posteriormente à sua morte, doou boa parte do material produzido por Antônio Simões de Almeida, esses recortes de jornais, pois ele produzia muitos textos para jornais, mapas e diversos outros textos. Esse material foi doado ao Arquivo Histórico de Cubatão, que fica ali nos fundos da Biblioteca Municipal. Um material que pode ser pesquisado e é fonte para muitas pesquisas para aqueles que querem conhecer um pouco mais ou desenvolver algum trabalho sobre a história da cidade. Portanto, esse foi o nosso primeiro personagem aqui de hoje, onde nós estamos aí contando um pouco da biografia de dois personagens. O segundo personagem nós vamos conhecer no próximo bloco, é o nosso Edístio Dias Rebouças Filho. Daqui a pouco, então, nós vamos saber um pouco mais sobre esse ilustre cubatense. Até já. Como escapar das fake news? Hoje aprenderemos uma técnica bem simples para identificar sites falsos. Essa técnica consiste em observar com atenção a URL, ou em outras palavras, o endereço do site no qual você está acessando. Quando entrar em um site, repare bem na barra de endereço do seu navegador e leia atentamente a URL do site. Muitos sites falsos tentam imitar a aparência de sites tradicionais. Porém, URLs de sites diferentes nunca podem ser iguais. Dessa forma, endereços falsos costumam ter pequenas diferenças em relação às URLs dos sites originais. Percebendo essas diferenças, você consegue identificar páginas falsas e evitar a disseminação de fake news. Por isso, não compartilhe notícias falsas. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando da biografia de dois cubatenses ilustres, personagens que marcaram a história de Cubatão. No primeiro bloco falamos sobre Antônio Simões de Almeida, emancipador e grande historiador, grande pesquisador da história local. Agora, como dissemos há pouco, vamos falar um pouco sobre Edístio Dias Rebouças Filho, outro nome também bastante conhecido na cidade e que nós vamos conhecer agora um pouco mais através do texto extraído do livro Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, livro editado em 2009, contando aí a história do município de Cubatão. O texto diz o seguinte: Edístio Dias Rebouças Filho, baiano da cidade de Maragogipe, nasceu no dia 31 de outubro de 1910.
filho de Edístio Dias Rebouças e Maria Adalgisa de Barros Rebouças. A ligação afetiva com Cubatão ocorreu quando foi admitido no Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, no dia 4 de fevereiro de 1941, na função de oficial de administração. Homem de profunda visão crítica, se fez colaborador em semanários, exemplo do Jornal de Cubatão, com o pseudônimo de Birel, assim ele era conhecido na imprensa. Seus artigos primam não apenas pela cultura geral, mas também pela lucidez na exposição. Lançou-se candidato a vereador, mas não foi eleito. Isso não o impedia de cobrar posturas dos prefeitos e vereadores. Há conhecimento de seus escritos de 1950 até início da década de 80. Participante ativo da vida social, engajou-se em companhias amadoras de teatro e como diretor do Centro de Ciências, Letras e Artes de Cubatão, promoveu a substituição do antigo brasão cubatense, e isto em 1969, quando nós então observamos o nosso brasão, seja em material impresso ou mesmo na bandeira de Cubatão, aquele brasão foi desenhado por Edístio Dias Rebouças Filho, no ano de 1969. Além dessa preocupação com a heráldica aí a ciência que estuda os brasões, Edístio Dias Rebouças Filho excedeu na genialidade ao compor a letra do hino de Cubatão, oficializado pela Lei nº 769, no dia 16 de outubro de 1969. Então, toda vez que nós cantarmos ou ouvirmos o hino de Cubatão, vamos nos lembrar que a letra foi escrita, então, pelo Edístio Dias Rebouças Filho. Este ilustre cidadão faleceu no dia 14 de maio de 1985, deixando um vazio não apenas pelas ideias arrojadas, a crítica refinada, a poesia sublime, mas principalmente pela sua figura extremamente popular. Na imagem que nós podemos observar, ele aparece vestido de padre, numa peça chamada Meu Tio Padre. Ele participou de inúmeras peças teatrais produzidas pelas companhias teatrais aqui da cidade. Ele usava, como disse, o pseudônimo de Birel e também de numismata em seus escritos, deixando o artigo que eu vou ler em seguida, que foi publicado na revista, no mensário Cubatão em Revista, e é um texto que ele fala sobre a cidade que ele adotara para viver, Cubatão. O texto diz o seguinte, com o título de 9 de abril, o texto começa dessa forma: Meu jovem leitor, volte seu olhar para o passado e veja o que era Cubatão, há pouco mais de 40 anos. Aqui parte de uma estrada de rodagem, carinhosamente batizada de Avenida Principal. Às margens, fileiras de casas desalinhadas e de construção indefinida. Tudo mais em volta era verde, bananais, mexeriqueiras, abacateiros, jaqueiras e os sempre procurados lírios dos campos, cambucis e goiabas. 3 mercearias vendiam de feijão a arame farpado, de utensílio de copa e cozinha ao pó de serra. Havia ainda uma farmácia com um estoque deficitário, 3 carros de aluguéis que só eram vistos à passagem das composições ferroviárias, 3 igrejas católicas, 3 templos protestantes, 3 agrupamentos de meretrizes, 3 soldados no destacamento policial, 3 açougues. Médicos e engenheiros, só os empregados da Light, do DR e Fabril. Não existiam advogados, engenheiros,
escritórios de contabilidade, posto de saúde, pronto-socorro. Compunham o quadro também meia dúzia de bares que forneciam refeições e dormitórios. Um padre, um administrador do cemitério e guarda noturno. A linha azul de passageiros se encarregava do transporte das 5.000 pessoas, divididas entre bananicultores, areeiros, pequenos negociantes de roupas feitas e calçados, donos e caixeiros de botequins. Aproxime a lente da sua visão e capte a mesma região 20 anos depois. Agora a avenida abriga lojas modernas, bares asseados, bancos, mais de 2 dezenas de táxis disputam pontos preciosos. O município passou por momentos difíceis, dada a crise financeira provocada pela suspensão dos pagamentos de impostos pela Petrobras, em razão da lei do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. Por esse motivo, em 9 de abril de 1960, o aniversário da cidade foi comemorado como o dia de luto municipal e não festivo. A seguir, tivemos dias nebulosos, com a cidade sendo patrulhada por jagunços com cartucheiras e revólveres, porretes debaixo do braço, carrancudos e que detinham até os bebuns nas suas tocas depois das 18 horas. Em 1969, a cidade, antes da amputação de sua emancipação, contava com 5 médicos, 2 advogados, 13 bancos, 176 bares, 26 casas de carnes, 11 dentistas, 6 escritórios de contabilidade, 23 engenheiros e 3 supermercados. Agora, meu jovem, é a sua vez de recontar para ter uma ideia do que é hoje Cubatão. Esta terra que, apesar das enchentes, da poluição e de toda espécie de catástrofe, continua marchando para o progresso total, sem ligar para os corruptos, que a todo momento tentam tolher essa marcha vitoriosa. E salve o 9 de abril, lutando para que no próximo ano haja emancipação total, a ponto de elegermos nossos prefeitos. Esse texto foi escrito por Edístio no início da década de 80, quando nós ainda éramos considerada área de segurança nacional, não podíamos eleger o nosso prefeito. Estávamos vivendo ainda a ditadura militar e, como nós observamos, Edístio Dias Rebouças não tinha papas na língua. Ele realmente falava aquilo que pensava e foi perseguido por isso. Portanto, hoje nós vimos a história desses 2 ilustres cubatenses, Antônio Simões de Almeida no primeiro bloco e agora Edístio Dias Rebouças Filho, 2 personagens ilustres de nossa história que merecem ser conhecidos e lembrados. Por hoje é só. Próximo programa voltaremos com um pouco mais de nossa história. Até mais.